noite, doutora Boa Vanessa. noite, tudo bem? Buenas noites. Muito feliz em estar aqui Seja com vocês. bem-vinda, né? Obrigada. Uma live importante aí, nesses tempos loucos que a gente está vivendo. Doutora Vanessa Paixão, Isso. psicóloga, especialista, né, em terapia cognitivo-comportamental. Uma palhinha aí sobre saúde mental que a gente está Uhum, precisando. é Vanessa, verdade. seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Eu vi uma frase, aquela frase que está ali atrás, Dá né? para ver direitinho? Tá dando? Tá ao contrário, mas eu vou ler aqui. É, Porque fica. Você não pode parar de acreditar. Então, Vanessa, exatamente. o que é que você tem para dizer sobre isso? É muito complicado a gente falar, né, sobre saúde mental, pelo menos para mim, né? Eu não sou da área de saúde ainda, né? Ainda, mas é, a gente que é espelho aqui, né, e eu como professor, é difícil demais a gente ter que lidar com essa situação, né, e se mostrar forte também, né, porque eu sei, e eu li hoje, uma aluna fez uma postagem no Instagram, né, e eu achei interessante, porque ela diz assim que a gente acaba sendo espelho para algumas pessoas. Uhum, E com certeza. realmente, né, a gente pode estar achando que a vida está ruim, mas tem gente ali se espelhando em você. Então, Verdade. Vanessa, primeiro, antes de tudo, muito obrigado. E o que você tem para dizer para a gente, né, nessa frase aí que é bem forte, é bem impactante, Verdade. né? Você não pode parar de acreditar. Então, boa noite, pessoal. Como o professor bem disse, meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga há Aí eu certo não tempo. fica É. interrompendo, vi um monte Ah, de gente aí dizendo que eu fiz chapinha, eu penteei o cabelo. Deixa de doidice. ele se preparou, né? Então, aí eu tô aqui a convite do professor, né? Bem feliz de compartilhar com vocês esse bate-papo. Acho que é bem pertinente nesse momento que a gente precisa realmente se acolher, né? Se ouvir, trocar, ter esse momento de escuta, ele é importante. E aí eu trago, para abrir o nosso encontro hoje, a frase que a gente não pode parar de acreditar. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, nesse momento, principalmente porque nós estamos, como bem o professor falou, vivenciando uma fase única na nossa vida, né, de muito sofrimento, angústia, medo, muitos transtornos estão sendo. Deixa eu só colocar o mudo aqui rapidinho. É só essa parte que está. Então, a gente está vivenciando muitas dificuldades, né, nesse percurso. E aí eu acho que a gente precisa vibrar na frequência da abundância, em acreditar realmente, em colocar nossos pensamentos de forma positiva, para tentar superar um pouquinho essa situação, que, como o professor falou, tem situações muito piores para outras pessoas. Né? Na verdade, nós somos espelhos e somos beneficiados por estar aqui nesse momento com a nossa saúde restabelecida e estabelecida, né? E aí eu penso nessa frase como sendo importante, que a gente não pode parar de acreditar, porque é importante a gente levar a mensagem para o nosso cérebro, para que nos dê força. Se você acredita em Deus, se você acredita no universo, no que quer que seja, eu acho que a gente precisa desse movimento de pensamento positivo e de vibrar nossas células na frequência da abundância e da se apegar a alguma coisa, porque é importante. Senão eu confesso que não é fácil. Eu tô com um amigo também entubado, tem um professor, né, que eu recebi a notícia hoje, já Sim. já eu falo, mas graças a Deus ele tá bem melhor. Então a gente tá vivenciando isso e não é fácil de verdade, porque muitos sentimentos, como eu coloquei, estão vindo à tona. Eu passei por uma semana horrível, né, com meu amigo falando de uma experiência própria, porque eu acho que é importante contribuir quando a gente troca, né,
numa vivência, e aí passei por momentos muito difíceis essa semana, com angústia, medo, incerteza. E aí eu pensei, pera, minha fé está muito fraca. Eu preciso acreditar, porque a partir do momento que eu acredito, eu mudo o meu pensamento e aí isso me fortalece. Então, assim, vocês podem até acreditar ou não, mas eu fiz esse movimento e para mim foi muito importante de mudar o meu pensamento da parte negativa que eu estava vivenciando para essa conversão no positivo. Eu comecei a pensar assim, eu passei uma semana horrível, chorei, fiquei triste, angustiada, como todo mundo está, né, nesse momento, com pessoas da família, pessoas amadas, entubadas, tive medo, e aí eu Vanessa, pensei... tá um pouquinho alta, eu acho, a música. Tá, pera, eu vou botar a música. Pronto. Eu acho que vai agora, só um minutinho. E aí... Pronto, tá. Pessoal, não, tá boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Paixão, eu sou psicóloga e hoje eu venho conversar um pouquinho a respeito da importância da... Pronto, agora foi. E aí, como eu estava dizendo, eu resolvi mudar a direção do meu pensamento, com gasto de energia, é verdade, mas para mim foi extremamente importante. Primeiro porque, a partir do momento que eu comecei a acreditar, né, em dias melhores, eu tive a confirmação de dias melhores, né? No dia posterior a essa mudança de pensamento, porque tudo flui, sabe? As coisas, elas acontecem de forma, quando a gente tem fé, principalmente, de forma sobrenatural, né? E aí eu acreditei e eu tive uma excelente notícia no dia posterior à minha mudança de pensamento. Quer dizer que meu pensamento influenciou? Pode ter sido, mas eu acho que é determinante para a gente acalmar, sabe? Para a gente não desenvolver transtornos, ansiedade generalizada. Eu acho que a gente precisa desse respiro. Eu acho que a gente precisa se apegar a alguma coisa. Então, a minha frase de hoje, para inquietar vocês e para deixar como mensagem, não pare de acreditar. Porque dias melhores virão. Depois de toda essa bagunça, de toda essa tempestade, de todo esse caos, vai vir o suspiro, vai vir um cais, vai vir a facilidade, vai vir dias melhores. Então, tudo é possível. E vamos vibrar nessa frequência. Vanessa, acreditar, palavra certa, né? Resiliência, Isso. sempre, né? É como eu sempre digo aqui, né? A gente vai do pior, a gente vai tentar ali tirar o melhor. É difícil, é muito difícil, né? Mas se a gente não estabelecer metas, se a gente não pensar positivo, realmente a gente vai afundando, 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 e depois é difícil sair, né? Com certeza. E aproveitando o ensejo, o que é que você entende e o que poderia ser feito para evitar a procrastinação? Tá. Aí é outro tema O que é assim. que vem a ser procrastinação? Eu acho que a gente precisa partir desse princípio, né? Porque muita gente confunde procrastinação com uma simples preguiça. Eu deixei uma atividade que eu preciso fazer para o outro dia, ou então deixei mais um dia a mais. Não é simplesmente isso, né? É uma atividade de deixar de lado, rotineira. É uma atividade assim constante que você vai buscar como mecanismo de defesa para evitar angústia, ansiedade, medo, que a gente vai falar sobre isso já já. Mas a procrastinação, ela é muito mais profunda, vamos dizer assim, do que uma simples preguiça de deixar uma atividade de lado, entende? Então, muita gente está vivenciando a procrastinação com mais força agora no isolamento social. E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Porque realmente é um cenário completamente diferente que intensifica a procrastinação. Então, a gente precisa criar e pensar em estratégias para sair desse campo. Mas aí eu venho com um questionamento de a gente parar e pensar o que é procrastinar. Você procrastina, professor? Tipo, nesse sentido
de não uma simples preguiça, mas um deixar de lado, Sim. vai evitando, até não fazer atividade. Inclusive porque eu tenho o TDAH. Então, eu não sei qual é a mistura aí eu creio que mais pelo déficit de atenção, né, que cada dia piora, na verdade, né, e eu procrastino mesmo. Na verdade, às vezes eu fico me perguntando se é preguiça, e muitas vezes quando eu vou na médica, ela disse que não, é devido ao TDAH. Então eu realmente fico deixando tudo para a última hora. Se eu for dar uma aula de pós-graduação na sexta-feira, eu vou pegar alguma coisa para ler na quinta. Tá me ouvindo, Vanessa? Tá cortando um pouquinho, cortou um pouquinho, mas dá. Pronto. Então eu vou deixar para pegar alguma coisa na quinta-feira. A aula já é sexta. Quando não pego na própria sexta. A minha sorte a minha sorte é que eu pego rápido. Entendeu? Mas só também consigo pegar rápido se for assim, no empurrão na última hora. Porque se eu for ler agora, não entra nada na cabeça. É impressionante. Eu dando aula é perdido. Porque assim, perdido não, mas eu estou ditando, falando tal. Se alguém disser, professor, repita aí. Eu não sei o que eu disse. Literalmente, é impressionante. Parece brincadeira. Então, se eu digo o céu é azul, porque, professor, o céu é o quê? Eu não lembro o que eu disse. Impressionante como eu não lembro. Então, a cada dia que passa, eu realmente vou deixando. E agora, na pandemia, piorou. Exatamente. Piorou muito. O que era, por exemplo, uma gravação de aula. Que, por exemplo, segunda-feira é para entregar a gravação. Eu gravava na sexta. Aí depois passei a gravar no sábado. Depois passei a gravar no domingo. E agora é para entregar segunda até meio-dia. Eu gravo na segunda pela manhã. Entendeu? Então, cada dia pior. E é difícil. É difícil. Tem sofrimento psíquico aí, né? Tem um sofrimento porque é gerado uma ansiedade. Tipo, você não faz a atividade, vai deixando para a última hora e a sua ansiedade ela vai aumentando. E tudo isso traz um desconforto. Por isso que a procrastinação ela é muito maior, né, do que simplesmente uma preguiça, um deixar de lado. Você ainda tenta e consegue cumprir o prazo, mas o procrastinador crônico, ele precisa realmente de uma atenção muito especial, porque até com prazos ele não faz. E isso tem a ver com muitos fatores que a gente vai conversar aqui. Mas a princípio eu queria partir... Eu já perdi prazo também, viu? Já perdi. Desse questionamento, assim. Não prazo na advocacia, porque na advocacia aí é fatal, aí não tem jeito. Mas para entrega de aula e outras coisas, eu já perdi prazo. Então, aí é importante... E o que seria, então, essa diferença aí do normal e do patológico? Patológico, exatamente. O normal é uma simples preguiça que você não faz naquele dia e deixa para o dia seguinte e aí você pega e faz. Então, isso é normal. Tipo, eu procrastinei, vamos dizer, que muita gente fala, né? Eu tenho amigas que dizem, eu estou procrastinando tanto. Mas não é simplesmente deixar uma atividade de fazer e fazer no outro dia. Ou então cumprir um prazo e fazer no último minuto. Isso não é procrastinação, certo? O que seria uma procrastinação? É algo que traz um desconforto muito maior, um sofrimento psíquico, porque você não faz a atividade. Você não é só fazer a atividade, é tomar decisões. E aí você precisa realmente de vários tipos de ajuda, inclusive da terapêutica, né? Do psiquiatra às vezes, né? Mas enfim, vamos lá para um nível menos elevado. Aí no isolamento social, o que acontece? A gente não tem uma rotina, né, estabelecida. Nós estamos acordando, tendo que vivenciar esse distanciamento, a nossa inter-relação com as pessoas também é quebrada, isso dificulta.
e o fato da cobrança ser menor, porque não se existe uma rotina. Tipo, eu não acordo para ir para o trabalho, para depois ir para a faculdade, para depois, então, aulas online. A rotina, né? Você não tem rotina. Não tem rotina. A rotina, ela é quebrada totalmente, e aí a procrastinação leve, vamos dizer assim, ela vai sendo instalada. E aí, se você não cuidar, né, fazer algumas coisas que você inicialmente pode fazer para que ela não se torne crônica, aí realmente é o problema, quando se torna já nesse nível. Mas então a gente tem o normal, uma preguicinha que faz no outro dia. E o patológico, que gera ansiedade, que vai deixando até o último minuto do segundo tempo. E às vezes, como o senhor bem colocou, você bem colocou, se perde, né? Então isso aí já é o patológico. E o isolamento, com certeza, dificulta toda esse contexto, porque ele não tem uma rotina estabelecida e aí a gente vai intensificando. A gente não consegue se adequar ao que precisa ser feito. E aí a gente vai suavemente deixando as coisas, né, para o outro dia e para o outro dia. Aí você coloca outras coisas para fazer no lugar daquela que seria importante. E aí eu tenho uma psicóloga que eu sigo, vários, né, que eu me espelho, que eu gosto, tudo, e ela fala que é um looping. O que seria isso? É tipo um ciclo, né? Volta. Aí, tipo, você tem a atitude de procrastinação, aí você desenvolve a ansiedade e o medo, é gerado um sofrimento psíquico e você volta novamente para aquele ciclo. E você não sai se você não tomar atitudes para sair daquele ciclo, entende? Então, acho que é importante a gente começar a despertar para isso, principalmente agora no momento de isolamento, porque a gente estamos sem rotina e vivenciando um contexto único e difícil nas nossas vidas. Então, a gente precisa criar estratégias. Eu consigo ver isso claramente e isso me incomoda demais, porque eu sou um cara do presencial, né? Eu gosto da aula presencial, eu gosto de interagir com o aluno. Da troca. E no online eu estou sofrendo demais, porque no online, quando é ao vivo, você percebe claramente, né? Que você mesmo percebe isso, né? Como aluna de direito também, além de psicóloga, né? Percebe claramente que eu começo a conversar e às vezes puxo coisa da vida, coisa minha, porque eu sinto essa falta da interação. E eu percebo, isso me dói para mim, né, que gosto do presencial, digamos assim, esse apagar do aluno. Porque a gente vê literalmente, sei lá, a sala tem 60 alunos. A gente consegue ver literalmente que tem ali interagindo no máximo 10 alunos. No máximo. Então você não sabe se o restante ligou o computador e deixou para lá. Você não sabe se o restante está ouvindo e realmente não quer nem botar um sim ou não numa simples pergunta. E isso é terrível, entendeu? Então, é o que se pode fazer, até para evitar a aglomeração, né? Então, o distanciamento social. Então, até para que as instituições sobrevivam, né? As escolas, as universidades, as faculdades, os cursos em si, mas é terrível. Não é uma coisa... E antes eu pensava assim, o pessoal mais novo vai conseguir se adaptar mais rápido, mas não é. E isso ataca quem é novo, ataca quem é velho, ataca todo mundo. Eu acho que às vezes eu tento compreender também, porque literalmente enche o saco. Enche o saco. Assim como vocês ficam de saco cheio, vocês, que eu falo, vocês alunos, a gente também enche. A gente não diz, mas enche também. Porque você às vezes está ali, não, começa a aula motivada e de repente essa falta de interação desmotiva completamente o profissional. Verdade. Da educação. Falando de motivação, porque aí você estava falando de motivação e eu pensando aqui nos gatilhos
que são gatilhos mentais que podem ser acionados e são acionados para desenvolver a procrastinação. E aí um deles é exatamente esse, a falta de motivação, como você coloca, porque a falta de motivação, com certeza, influencia diretamente no desenvolver da procrastinação, entende? Então, a gente está num momento difícil realmente, que a gente precisa estabelecer rotina e que essa falta de motivação dificulta tudo. Dificulta sendo instalada a procrastinação e as atividades vão sendo deixadas de lado, o ensino fica mais difícil, é tudo muito mais complicado, né? A gente precisa ter um gasto de energia muito grande, né? E acreditar, porque é difícil de verdade. É difícil em toda essa dinâmica, inclusive, tanto para o aluno quanto para o professor, como você está colocando, né? Porque é difícil para os dois lados. A interação, o encontro, a troca, ele é muito mais positivo e muito mais rico quando se tem um encontro, né? Das duas pessoas, das três, do grupo. Sim. Vanessa, me tira uma dúvida. O que fazer, hein, nessa hora aí justamente o ponto, né, da nossa live, o estudo versus a procrastinação. E quando você está desse jeito, o que fazer para começar a estudar, pensar no futuro? Porque eu penso muito, minha opinião, né? Eu penso muito assim, e eu já falei muito aos meus alunos isso. Pense no que você quer daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então tem que começar agora. Mas não é muita. A gente não está acostumado, por exemplo, ao OAB. O pessoal está acostumado a estudar com edital. Então, como foi tudo suspenso, como eu não tenho edital, então está todo mundo, né, meio sem motivação, sem motivação mesmo. Sem ânimo, então, o que fazer para motivar? O que pensar efetivamente? Então, vamos por parte. Vamos começar primeiro pelo mais fácil, né? O estudo versus a procrastinação. O que eu preciso fazer para não procrastinar e estudar, né? Com foco. Algumas atitudes podem ser realizadas, inclusive não sou eu que falo, né? A gente tem estudos que comprovam isso, que quando o grau não é muito grande, é diferente do que você colocou aí, de pensar a longo prazo. É diferente, é o contrário. Eu tenho que pensar a curto prazo, estabelecer metas possíveis e alcançáveis. Aí vamos partir do princípio. Eu não tenho uma rotina, né? Mas eu preciso estudar. Então, que tal a gente pegar durante aquele dia ou um dia anterior, amanhã eu vou me propor e me esforçar e me obrigar a fazer isso, isso e isso. 3 metas possíveis e alcançáveis. E para aquele dia, porque assim, não adianta a gente se planejar e fazer uma programação a tão longo prazo, porque, avalie comigo, já está difícil de fazer a curto prazo, né? Como é que a gente vai pensar tão a longo prazo? Então, vamos tentar vencer o hoje. Vamos tentar estabelecer metas possíveis e alcançáveis numa rotina de 3 metas diárias, 2 metas que sejam, mas que eu consiga e me programe para fazer isso. Aí a gente tem como fazer, usar alguns artifícios para poder desenvolver essas metas. Porque aí eu posso, eu anotei, eu tenho que fazer isso e tenho que fazer isso. Mas aí eu vou procrastinar e vou deixando. Mas o que eu posso fazer para pegar e realizar as minhas metas? Um importante ponto que precisa ser colocado e que não pode ser deixado de lado. Oi, Lu, beijo, Lu. Não pode ser deixado de lado é a atividade física. Né? Atividade física em qualquer contexto. Você pedala, não é isso? Mas outras pessoas podem fazer o que achar que é conveniente, tipo, vai para uma área aberta. Ou então, é uma atividade essencial nesse momento, inclusive. Porque a atividade física, você vai estar não só cuidando do corpo, mas você vai estar cuidando da sua saúde mental. E a partir do momento que você desenvolve uma atividade física diária, rotineira, o que acontece? Você libera hormônios, que são chamados de hormônios da felicidade, e que automaticamente vão lhe produzir um efeito
de auxílio para você desenvolver essas metas, entende? Então, assim, é um conjunto que precisa ser trabalhado e construído em harmonia, né? Eu não posso simplesmente cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu também preciso pensar na minha mente, na minha saúde mental. Então, Tem a gente, atividade tem física gente está que só está cuidando do corpo, viu? a Tem gente endorfina, que só como o está cuidando Eduardo do está corpo. colocando aqui. São 4 hormônios que eu não saberia dizer agora. Eu sei que tem endorfina, como estão colocando, mas que tem um especialista aí falando, mas aí esses hormônios eles vão lhe trazer a felicidade e o ponto que você precisa para lhe auxiliar. É um recurso. Eu não estou dizendo que é mágica, não. Tipo, aí eu vou fazer, agora eu vou desenvolver minhas metas. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa criar, né, e pensar em algumas estratégias para poder vencer a procrastinação e estudar. Então, uma delas é a atividade física, sabe? E aí eu penso na questão dos crônicos. Quando a gente pensa numa procrastinação crônica, não tem como fugir. É terapia. Terapia não está podendo fazer presencial, né? Assim, tá mais complicado. A gente faz a terapia online, mas precisa. Se for um crônico que tem sofrimento psíquico, que adia, porque a atividade física ela é extremamente importante. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não juntar tudo isso, é como se a gente estivesse numa guerra, juntando tudo que é preciso para combater essa procrastinação, entende? Exato. E aí, nos Na crônicos, não verdade, tem. Vanessa, o exercício é remédio, Newton. literalmente. Quando minha psiquiatra, doutora Clarissa, e É um ela... remédio natural, né? Exato, ela fala direto. Você vai aliar medicação, terapia e exercício físico. Os 3 aliados. Se Um não fizer tripé. os 3, você não vai melhorar. Então tem que ser os Exatamente. 3 aliados. Geralmente a gente só faz 2, né? A terapia e o remédio. O exercício vai deixando de lado. Não adianta. Pior que eu sei disso. Então, eu sempre procuro, né? Demoro para fazer atividade, faço, paro, mas sempre procuro fazer, porque é saúde mental. E eu realmente acho que melhora o exercício, nem que seja uma caminhada de meia hora por dia. Qualquer coisa. Realmente ajuda. Eu percebo que ajuda. E eu acho que se não fosse o exercício que eu comecei a fazer devagarzinho, estou intensificando mais, eu acho que eu estaria pior, porque tem dias que não tá fácil. Não vou mentir, não, sabe? Quando você está Muito um pouco difícil. melhor, aí vem o pai de um amigo que foi internado hoje, aí um pai e um amigo faleceu hoje também. Verdade. Então, sabe, aí a sua cabeça não funciona direito. Então, Pira. é como você falou, realmente, a gente tem que buscar caminhos, né, para poder não procrastinar mesmo. E você falou uma coisa interessante, pensar curto. Isso. Eu peguei muito bem isso. Não adianta Isso. realmente, nessa pandemia que a gente está Nesse vivendo, momento. Exatamente. você pensar a longo prazo, realmente. É. Então, você tem que estabelecer metas curtas. Então, eu vou fazer isso nessa semana, isso e isso. E realizar as 3 coisas. Nem que seja mesmo o exercício, ler um pedaço do livro, Qualquer rezar, coisa, mas alguma coisa tem que ser feita, exato. Eu acho que a saúde faz parte da saúde mental também, a religião. Oh, linda. Eu acho que... Com certeza, é a fé, né? Faz parte também, a fé, exato. A fé. A fé é o que move, né, muita gente. Tipo, é você acreditar em algo que você não vê, mas simplesmente você acredita. E aí, como eu falei lá no início, quem não estava aqui... Oi, Sandrinha. Quem não estava aqui é que a gente realmente precisa ficar nesse movimento, porque nossas células, elas vibram na frequência, né? E aí, o pensamento positivo, a abundância e a fé. A fé, ela nos dá um suporte muito diferenciado, sabe? É outro bracinho que nos ajuda, vamos dizer assim, nesse momento tão difícil, porque tudo é possível,
né? A gente precisa realmente acreditar e se apegar a alguma coisa. O meu socorro, particularmente, vem do alto, né? Mas cada um se apegue ao que acredita. Não dá para viver os dias de hoje sem fé. Em qualquer coisa. Tenha fé no universo, tenha fé em Deus, tenha fé no que você quiser. Mas se apegue a alguma coisa, porque senão fica muito mais difícil. É como você colocou, a gente está aqui tentando. Aí chega uma notícia, aí bombardeia desse lado. Aí chega aquela notícia, já vai intensificada. E aí dificulta mais. E se você não se apegar a alguma coisa, como é que você vai conseguir levar o seu dia, né? Primeiro de tudo, agradecer. Eu acho que a gente, a partir do momento que a gente agradece, a gente visualiza algo lá na frente. A gente agradece antes mesmo de acontecer. Primeiro, a gente já pode agradecer pela nossa saúde, né? Somos beneficiados por estarmos aqui nesse momento e com muita saúde, graças a Deus e graças, né, ao universo, ao que quiser. Mas eu acho que a gente precisa ir nesse caminho. A gente precisa criar metas alcançáveis, curtas. A gente precisa fazer atividade física. A gente precisa acreditar e vivenciar somente o hoje. Não dá para fazer planos futuros. Hoje não dá para fazer. E assim, se eu conseguir vencer o dia de hoje, feliz, bem, abundante, com um pensamento positivo, já está ótimo. Devagar, sabe? né, Vanessa? Devagar. Dia após o outro, né? Um dia após o outro. É hoje, eu vou viver o hoje. Vivi o hoje da melhor forma que eu pude. Fiz a minha atividade física, tentei não procrastinar, fiz aquela atividade que eu me predispus a fazer. Vou dormir, agradecer a quem quiser, agradece, faz sua oração e vai dormir e acorda e agradece, já acorda agradecendo, já vai ter um dia diferenciado com tudo isso, entende? E aí eu acho que a gente precisa realmente ir nesse sentido. Olha, a terapia cognitivo-comportamental, ela funciona diretamente, ela age diretamente no pensamento. Ela acredita que a gente pode, né, mudar os nossos pensamentos e a nossa cognição para desenvolver os nossos comportamentos. Quando é algo patológico, realmente é mais difícil. Mas se não for patológico, for algo assim, provisório, que não traz sofrimento psíquico, a gente pode realmente estar fazendo esse exercício com o nosso pensamento, sabe? Deixa eu tirar uma dúvida. Vou falar, Sandrinha, dos olhos. Diz. Qual a diferença do TCC? Para quem não sabe o que é TCC, é Teoria Cognitiva Comportamental. Qual a diferença do TCC para outra abordagem? Para, por exemplo, psicanálise? Tá. A TCC, ela trabalha diretamente com o aqui e agora. Né? Ela vai trabalhar com vários transtornos, vários problemas que precisam ser resolvidos um pouco mais imediatos. Não é que nem a psicanálise, que é uma terapia mais complexa, que vai trabalhar com textos da sua infância, vai resgatar. A terapia cognitiva está preocupada com aqui e agora, certo? Então, assim, eu tenho algo que me prejudica, que dificulta a minha vida, que traz sofrimento para mim, que tira a minha saúde mental, vou trabalhar isso. É claro que o terapeuta cognitivo-comportamental, falando de mim, eu posso beber de outras fontes. Não significa que eu vou ficar engessada na terapia cognitivo-comportamental. Se eu perceber que eu preciso fazer um resgate lá na infância, por exemplo, para poder desconstruir algo e voltar para o atual. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela é brilhante nesse sentido, de transtornos, de problema que precisa ser combatido, de problema que precisa ser trabalhado diretamente no pensamento, sabe? Ela vai mais rápido no ponto, não é isso? Exatamente. É uma terapia que lhe dá resultados mais rápidos e que trabalha um ponto específico que está lhe trazendo sofrimento. A psicanálise é muito mais profunda, vai buscar muito mais questões e vai demorar muito mais tempo, entende? Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela auxilia em fobias que trazem sofrimento e precisam ser trabalhadas. Ela auxilia no transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, o TDAH, o próprio TDAH, como você colocou. Então, ela vai trabalhar diretamente nisso. São técnicas que são utilizadas pelo psicólogo, a depender da visão dele, e que vão trabalhar na melhora do sintoma, né? Que a gente coloca que é um pensamento
disfuncional que vai ser trabalhado para lhe trazer um comportamento mais adequado para o seu bem-estar e a sua saúde, entende? Então, é Entendi. nesse sentido. Esse é o foco. Tu tem algumas baleias aí atrás O meu, cada peixe grande. eu sou Peixe. apaixonada. Aqui é meu consultório. Eu sou apaixonada por peixes, plantas, então, assim, tudo que eu consigo ter pertinho de mim é outra coisa que você pode fazer também para lhe auxiliar no seu dia a dia. É se apegar a pequenas coisas que lhe dão prazer, sabe? E eu acho que a gente precisa desse momento. E outra coisa que eu ia colocar lá no começo, olha, não está dizendo que já vai. Infelizmente, a gente procura o mais fácil, é verdade. Tomar o remédio. É verdade, Lu. Mas então, o que eu ia dizer também é que, assim, a gente está voltando, saindo um pouquinho da procrastinação para voltar para a questão da motivação. Eu acho que é importante colocar que a gente precisa ser um pouquinho mais humano, nesse momento, principalmente. Desenvolver a empatia, se colocando no lugar do outro e acolhendo o outro, sabe? Porque o que eu vejo hoje? A gente vê pessoas que precisam vivenciar aquele contexto familiar em conflitos desnecessários, em conflitos que são gerados, brigas diárias, por pequenas coisas que poderiam ser evitadas se a gente pudesse simplesmente acolher. Esse é o momento de acolhimento, de escuta. Eu vou dar eu gosto de citar exemplos, principalmente comigo, né? Minhas vivências. E aí eu desenvolvi, eu escutei uma amiga, ouvi uma amiga que ela estava com um problema um dia desse e dei um retorno, assim, possibilidades, né? Na psicologia a gente não coloca taxativo, você tem que fazer isso. Você coloca as possibilidades e os resultados, e a pessoa tem seu livre-arbítrio, né? E aí o que acontece? Eu coloquei para ela e não fiz nada, eu só desenvolvi uma escuta. Eu só acolhi ela, ouvindo ela, o que ela precisava na necessidade dela naquele momento. E no outro dia eu acordei com a mensagem dela dizendo: você é a melhor, te amo. Então, tipo, esse já foi o meu retorno. Eu nem pensei em retorno, mas eu só tô querendo trazer um exemplo para a gente ficar atento a isso. Vamos nos acolher. A gente precisa desse movimento, sabe? Tá muito difícil. A gente precisa de um respiro e a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro e acolher o outro da forma que for possível. Se você tá aí na sua casa, seu filho tá gritando, correndo, não sei o que, a paciência, respire fundo, conte até 10, mas assim, tente não entrar num conflito desnecessário, porque o momento agora, principalmente agora, é de acolhimento, sabe? E aí eu tenho que falar, eu preciso falar sobre os óleos essenciais. Voltando à procrastinação, como a gente estava colocando, a gente estava falando aqui, pessoal, sobre as atitudes que a gente pode ter para evitar ou amenizar ou minimizar a procrastinação, e a gente desenvolveu o estudo, né, que é o nosso foco. A gente falou de metas possíveis, alcançáveis, a gente falou de estabelecer uma rotina, a gente falou de atividade física, e a gente precisa falar que tem uma amiga minha linda aqui, inclusive, olha, eu nem vou mentir, eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui com o meu óleo essencial no meu difusor, que eu acho que faz toda a diferença, sabe? É incrível como a gente pode utilizar ferramentas ao nosso favor para nos favorecer do nosso cenário, da nossa dificuldade diária. E o óleo essencial, ele é extremamente importante também, o relaxamento. Tipo, quem aí faz relaxamento? Ninguém, né? Tenho certeza que a coisa mais difícil do mundo é fazer um relaxamento. Mas todas as terapias, como minha integrativas, elas são importantes. O relaxamento é uma delas. Coloque isso como... O Sérgio falou aqui uma coisa importante, né? Altruísmo. Se preocupar com o próximo. Então, eu acho que quase ninguém está bem, na verdade, nesse tempo. É verdade, quase ninguém está bem. Então, é preciso se preocupar com o próximo. Se você tem um pouquinho a mais, que você tem um pouquinho a mais, que você tem uma casa, tem gente que está na rua, né? E tem gente que não pode fazer e não faz uma vírgula pelo próximo, mas sabe abrir a boca para reclamar. Então, a gente precisa realmente ser mais compreensivos, entender o que, assim,
quais os prejuízos, Vanessa? Né? Eu sei que são muitos, mas quais os prejuízos? Quais os maiores prejuízos que a gente pode ter, né? Eu falo enquanto pro estudante, efetivamente. Qual o prejuízo maior que ele pode ter com a procrastinação? Tá. Em não tá, eu sempre digo assim, que deixa a engrenagem girar, sempre girando. Nesse momento, gira devagar, quase parando, mas deixe girar. Porque se você parar, enferruja. É Com assim certeza. no maquinário e é assim na vida também. Com certeza. Então, qual o prejuízo maior, se é que tem um prejuízo maior, né, em relação à procrastinação e estudo? Tá. A partir do momento que a gente começa a desenvolver a procrastinação de forma recorrente, e aí o que acontece? Ela se torna crônica. E aí outros transtornos, eles vão sendo instalados. E são transtornos que trazem um sofrimento, né? E a gente pode pensar num transtorno da ansiedade, porque a ansiedade ela está intimamente ligada com a procrastinação. A partir do momento que eu procrastino, eu estou usando um mecanismo de defesa para não fazer aquela atividade. Mas a ansiedade que está sendo gerada é muito maior. Então, pode vir a tornar uma ansiedade generalizada. O transtorno, outros transtornos também, medo muito aflorado, fobias. Aí eu penso um pouquinho também na questão da autoestima. Aí pode dizer assim, o que a procrastinação tem a ver com a autoestima? Tem a ver tudo. Porque a partir do momento que você procrastina, você não desenvolve aquela atividade e sentimentos dentro de você de impotência, de fracasso, vão sendo instalados. E aí sua autoestima vai baixando. Aí ela vai baixando. Aí você se boicota. Você não acredita que você tem valor, que você é capaz. E tudo isso é um ciclo. São coisas que vão sendo pequenininhas, que aí elas vão se juntando e vão se tornando algo muito maior. Então, a partir do momento, eu tenho que fazer o seguinte questionamento para mim. Qual é a função da procrastinação na minha vida? Eu estou procrastinando? Qual é a função? Quais são os gatilhos que desenvolvem a minha procrastinação? Vamos falar um pouquinho dos gatilhos. Eu vou fazer uma comparação com a enxaqueca, né? Que eu tenho muitas enxaquecas, inclusive uso os óleos essenciais, como colocaram aí, para aliviar. E aí o que acontece? Eu conversando com uma amiga minha médica, ela falou assim: você precisa identificar o que é que desperta a sua enxaqueca. São os gatilhos. São os gatilhos que você precisa fazer uma análise. E aí eu comecei a anotar, semana passada, quando eu tinha crise de enxaqueca. Aí eu anotava o que foi que eu fiz naquele dia que pode ter sido um gatilho para chegar à enxaqueca. A procrastinação funciona dessa forma. Nós temos gatilhos mentais que podem ser desenvolvidos, que eu vou citar 4 aqui, que podem ser desenvolvidos para a gente entender e que vão levar à procrastinação e, consequentemente, à desmotivação para o estudo, por exemplo. Não vou fazer aquela atividade, não vou tomar uma atitude, porque a procrastinação é muito mais profundo do que simplesmente não fazer uma atividade. É não fazer uma atividade de forma rotineira, constante, que traz um prejuízo, mas tomar decisões também. Eu posso procrastinar nas minhas decisões. E aí eu me torno um ser humano estagnado, entende? Então, a gente tem como gatilho o medo de realizar uma atividade pode levar à procrastinação. Os perfeccionistas, né? Tem muitos estudos que colocam que você quer fazer aquilo da melhor forma possível, né? Com toda a perfeição desse mundo, acaba que você... Não, hoje eu não vou conseguir, eu deixo para depois. Aí eu deixo para depois. É um gatilho. Porque você busca tanto perfeccionismo que você não faz a atividade, entende? Então, o que acontece? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo na oportunidade que eu tenho. É caminhando que se faz caminho. Não adianta você querer a perfeição para se ter o resultado. Você só consegue chegar perto da perfeição que você acredita fazendo. Então, assim, caminhe para fazer o caminho. Vou dar um exemplo, só para contextualizar.
Ontem eu Só coloquei para lá no meu... coisar. Só para coisar. Eu coloquei lá no meu Instagram um vídeo que eu fiz pela primeira vez, que todo mundo tá fazendo. Eu não achei assim, quase nada de bom, Qual é né? o seu Instagram, Vanessa? É @ né, Vanessa, 2 N's e 2 S's, .paixão. E aí, o que acontece? Eu peguei e coloquei lá o vídeo que faz assim, aí, meu Deus, tá estranho. Mas eu fiz, porque assim, é caminhando que se faz caminho. Não adianta você ficar procurando a perfeição, você vai procrastinar e vai engessar essa procrastinação e vai trazer todos esses sofrimentos que a gente tá colocando aqui. Então, o perfeccionismo é um gatilho que pode desenvolver e dificultar a sua vida. O medo, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Alguém sabe? Não. Sabe? Então, vamos lá. Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Crenças limitantes é o que vai sendo ao longo da nossa vida colocado na nossa cabeça, principalmente quando a gente é criança. Na nossa fase da nossa infância, por exemplo, um pai... Pronto, eu vou usar o exemplo do TDAH. Uma criança com TDAH, ela tem muito mais dificuldade de concentração, né, professor? De concentração, de realizar atividades, é tudo muito mais difícil, intensificado. E aí a criança, ela já vem com essa questão, né? Se não for trabalhada, vai desenvolvendo e vai piorando. E aí um pai que não... Eu sei o que é. Eu lembrei, veja se eu estou certo, deixa eu lhe interromper um pouco. Diga. Por exemplo, eu fiz 3, 4, 5 vestibulares, eu acho, para medicina. E não passei. E aí eu tenho na minha cabeça, de verdade mesmo, que a Universidade Federal, seja ela qual for, não me quer. E isso eu coloquei na minha cabeça. Para concurso a mesma coisa. Faço concurso público. Então, um concurso público, aí eu não passo, porque eu não sou bom em prova de concurso, prova de vestibular. Eu coloquei isso na cabeça. E isso é uma crença limitante, né? É uma crença limitante que você mesmo produziu na sua cabeça. A que eu estou falando, mas que também funciona como exemplo. São crenças limitantes que a pessoa pode criar na própria cabeça, que os outros, né, de referência, pai e mãe, por exemplo, podem embutir na sua cabeça. Então, Você não vai passar nunca. Exato, você é muito lerdo, você não sai do lugar, você é burro, às vezes até tem isso, né? Você não consegue, você é fraco, infelizmente tem. E aí o que acontece? Aquela criança vai criando aquela crença limitante e aí ela vai se intensificando. Tudo fica mais difícil durante o decorrer da vida, né? E aí quando chega na atividade que a gente precisa desenvolver, tem a crença limitante, que é um gatilho. Aí eu vou deixar de fazer aquela atividade. Aí eu me lembrei aqui, no inconsciente, gente. Eu não estou falando nada, eu me lembrei, pronto, não. É inconscientemente falando, psicologicamente falando, a sua inconsciência... Fica ali no subconsciente. Aí vai no seu subconsciente, traz a informação e você procrastina. Então, isso é um gatilho que você precisa identificar. Então, o questionamento é: qual é a função que a procrastinação exerce na minha vida? Quais são os gatilhos que desencadeiam a procrastinação? Eu identifiquei. O primeiro passo, gente, para qualquer coisa na vida é identificar. Eu só consigo modificar qualquer situação a partir do momento que eu identifico, que eu aceito, aí eu consigo mudar. Até no processo terapêutico. Nenhum terapeuta vai conseguir, se você não identificar com a ajuda dele, com certeza, mas identificar que tem um problema ali que precisa ser trabalhado. Então, você identifica, você aceita e você trabalha para chegar à mudança. Então, vamos fazer esse movimento de entender, né? Ficar a mensagem aí, essa inquietação, esse questionamento, qual a função que a procrastinação exerce na minha vida? Qual é o gatilho que desencadeia? E combater esse gatilho. Combater como? Com as hipóteses que a gente está colocando aqui de alternativas possíveis para se fazer durante o dia, né? Que vão nos auxiliar e é com gasto de energia, não é nada fácil não, viu? Não estou dando nada fácil para vocês não, mas que são coisas possíveis e tem uma que podem pergunta aí, ser Vanessa. feitas. A falta de interesse ou a desmotivação também não seria um gatilho? Com certeza.
o desinteresse, o medo, a insegurança, a crença limitante, a falta de interesse e a falta de motivação, que foi o primeiro ponto que eu coloquei, que é um gatilho. Como a gente já conversou lá atrás, a falta de motivação, como você colocou, deixa você para fazer no último minuto do segundo tempo, quando você perde o prazo. Então, a falta de motivação realmente é um gatilho. Então, eu identifiquei esse gatilho. Essa é a função que tem na minha vida. Vou combater ele. Vou combater com o quê? Com as armas que eu tenho. O que eu posso fazer? Metas possíveis e determináveis. Acreditar no hoje. Positividade. Óleos essenciais. Relaxamento. Pensamento positivo. Vamos usar o que é possível. Terapia, que é possível também. Quando... Aí eu vou lhe dizer uma coisa, Vanessa. Que alguém pode estar pensando aí, mas aí é rico e tem dinheiro para isso. E se for um pobre? Pobre, efetivamente, financeiramente, não tem condições. De fazer terapia ou dessas coisas? Pegando o Wi-Fi do vizinho, porque eu não tenho condições. Pronto, o que é que eu posso fazer para motivar esse cidadão? Por exemplo, o Wi-Fi do vizinho vai ser pego, né? Então, você pode entrar na internet e tem várias ferramentas. Tem psicólogos que eu posso deixar, que eu uso de referência, que são extremamente competentes e que lhes dão direcionamento. Tipo, eu não posso fazer terapia no consultório porque é muito caro, eu não posso porque é online. Vá na internet, use os recursos que você tem e aí utilize na sua vida diária o que é colocado como resultado. É porque, assim, as pessoas não querem dificuldades, né? Não querem esforços, não querem gasto de energia, mas só se consegue mudar qualquer coisa fazendo esse movimento, não tem como. Então, assim, eu não tenho condições, é muito difícil, então busque os recursos que você tem. Não, aí faz. Né? Desculpa. Faz, porque a gente, inclusive, a gente vê médicos que saíram lá, que o pai era carroceiro, que a mãe era doméstica, a gente vê juízes, promotores, em que a mesma coisa. O pai trabalhava como pedreiro, a mãe era dona de casa, ou só tinha mãe, a mãe era doméstica, e conseguem subir na vida. Pois é. Porque você que tem tudo tá desse jeito. Exatamente. Né? Porque não quer gastar energia, porque não quer ter o sacrifício, mas é necessário, na verdade. É necessário para evitar um problema maior. Para você cuidar da sua saúde mental, precisa de gasto de energia, precisa de seu esforço. Ninguém vai fazer por você. Aí alguém aqui, que eu não consigo ver mais o nome, mas fala da meditação. Ajuda com certeza. É porque assim, a gente tem uma diferença, eu entendo, meditação e relaxamento, né? O relaxamento é quando você faz com você mesmo, ou então pode ser guiado. A meditação é algo mais profundo de questões espirituais, né? Você se medita naquele conhecimento espiritual para você ter aquela resposta, vamos dizer assim. Mas o relaxamento ele pode ser uma prática diária, desenvolvido por rico ou pobre, que você pode implantar no seu dia e você vai ver, assim como a atividade física, que vai lhe auxiliar. A gente precisa utilizar tudo o que é possível, porque realmente é difícil. Então, assim, eu vou parar 5 minutos, uma meta. Eu vou parar 5 minutos do meu dia antes de fazer o meu exercício para relaxar. Como é que eu posso fazer esse relaxamento? Tanto guiado por alguém, tem vários na internet que guiam, que também posso indicar quem quiser lá, mandar um direct no meu Instagram. Mas como você pode fazer com você mesma, tipo, você produz o seu cenário do que lhe relaxa, você é uma volta para si. Como é que eu faço o meu relaxamento em mim? Assim, para poder compartilhar com vocês e quem quiser utilizar no seu dia a dia. Principalmente quando eu estou muito agitada. Eu preciso de alguma coisa. Eu vou, então, buscar aquele encontro comigo mesma. Então, eu fecho meus olhos, eu crio o cenário. Se tiver óleo essencial, vai lhe auxiliar. Se não tiver, também não bota. E aí, trabalha a respiração. A partir do momento que você está trabalhando a respiração, inspira e expira, você está levando a mensagem de tranquilidade para o seu cérebro. É uma questão cerebral. Nós estamos mexendo com vários sentidos e várias sensações. E aí eu acredito que é algo que você pode ver também na internet e aprender a fazer. E fazer do jeito que você quiser, contanto que você pare esse momento e utilize como recurso
para não procrastinar, por exemplo, para lhe trazer uma tranquilidade, o respirar fundo, como eu coloquei lá no Instagram. Então é isso, sabe? São coisas que podem ser feitas por qualquer pessoa e que com certeza vão auxiliar na sua saúde mental. Porque eu vou lhe dizer, se você não cuidar com essas pequenas coisas que a gente está colocando aqui, o problema ele vai ser muito maior. E aí você vai precisar de medicação, você vai precisar fazer terapia mais de uma vez na semana, você vai precisar de outras práticas integrativas para poder lhe dar a tranquilidade, a sua saúde ser restabelecida novamente. Então, eu acho que é mais inteligente fazer todos esses movimentos agora, entende? Muito bem, Vanessa. Vanessa, passou uma hora rapidinho, já está chegando perto de uma hora. Eu falo muito rápido, né? Eu queria agradecer a você mais uma vez. Um monte de gente pedindo para salvar a live. Eu vou salvar a live. Ah, que bom, certo? Eu vou assistir. E vou salvar. Você indica fazer antes de estudar para concentração. Aí, uma pergunta para a gente finalizar. O que é que você indica antes de estudar para concentrar? E primeiro de tudo, foque no que você precisa fazer. Leve a mensagem para o seu cérebro, faça o seu relaxamento e prepare o cenário, prepare-se, motive. O que é que me motiva para desenvolver uma atividade? No meu caso, eu preciso de canetas, eu preciso de um caderno bonito. Então, procure coisas, pequenas coisas que lhe motivem para poder você espantar esse cansaço, essa falta de estímulo. Procure coisas que lhe estimulam. E outra coisa, só para fechar, diminuir os estímulos, ele é extremamente importante. A gente hoje em dia está o tempo todo no celular, no computador. Então, acho que a partir do momento que você começa a deixar um pouquinho de lado, em alguns momentos que você precisa de concentração maior, lhe auxiliam também. Então, é isso. Muito bem. Muito bem, doutora Vanessa. Muito obrigado. Conversa. Obrigada. Diga aí para quem está ouvindo o seu Instagram. Né? Ah, tá. Espera aí. Deixa eu dizer certinho. Digita aí. E aí, pessoal, tá tudo bem, né, com vocês? Foi boa o encontro aqui com a gente. Foi muito bom essa troca. É Vanessa com 2 N's e 2 S's, _paixão. Tudo junto, sem Deixa eu digitar aqui. Digita. @Vanessa. Bote os 2 N's, viu, que você esqueceu. Isso, já foi aí, não é isso? Tá vendo? É Pronto. Isso, é verdade. Pronto. Beleza. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Eu vou passar ainda a palavra para você, Beijo, gente. Para você calma, para você dar só um fechamentozinho. Mas muito obrigado. A gente precisa disso. Você acabou abrindo uma série de lives que eu vou fazer com psicólogos, com psiquiatras. Sua irmã, né? Então, eu acho que hoje é quinta, toda quinta-feira vai ficar toda quinta mesmo. Beleza. E aí eu vou fazer uma vezinha para a gente conversar sobre saúde mental, e porque a gente precisa, né, nesse momento tão esquisito que a gente está vivendo. Tá? Obrigada. Então, muito obrigado, Vanessa. Passo a palavra para as suas últimas considerações. Então, gente, vamos ficar nesse movimento, né? Vamos vibrar na frequência da positividade, do pensamento abundante, de grandes realizações. Vamos fazer essas técnicas, pequenas técnicas, atitudes, gastos de energias necessários para a nossa saúde mental. A nossa saúde mental agradece. E, por fim, eu queria só dizer assim, não pare de acreditar, que foi como a gente começou o nosso encontro e eu acho que é bem pertinente nesse momento. Não pare de acreditar. Continue um dia de cada vez, programando o seu dia somente, mas com muito esforço, sacrifício, paz no coração e acreditando sempre em dias melhores, né? Porque tudo é possível. É isso. Pronto. Muito obrigado, Vanessa. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui. Peraí, um instante. Chicote neles. Pronto. O chicote neles não pode faltar, né? Que bom, Vanessa. E você que está formando também Direito, né? É uma segunda formação. É muito interessante. Eu tenho
aquela coisa no coração ainda da área da saúde, não vou mentir, né? Eu sou realmente um apaixonado por isso. Ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto seria viável, né? Não sei, não sei. Eu sempre digo isso, não sei, não sei. Deus ele sabe de todas as coisas. Ou seja, Verdade. eu acredito que já está traçado. Então, a psicologia é fascinante, realmente é fascinante. Minha Eu irmã é amo. psicóloga Você falou. e, inclusive, a próxima live é com ela, né, Eu na assisti. próxima semana. E é realmente fascinante. Também na sua linha do TCC, só que ela trabalha mais com idoso. Mas é fascinante e cada dia mais a gente precisa do psicólogo. É verdade. É uma profissão literalmente do futuro, né? É verdade. Uma profissão muito bonita e que realmente salva vidas. Eu sou um exemplo clássico de ter a vida salva em virtude de tratamento psicológico. Né? Eu fiz, né? Eu parei a terapia tem justamente um ano e Nesse momento. pouquinho, um pouco antes da pandemia, né? E aí ficou naquela enrolação, eu vou, você vai, marca, não marca, acaba não indo mais. Mas é Mas importante. eu já estava no Você vê os finalzinho resultados, mesmo para né? ter alta, eu já estava para ter alta, mas eu queria ir, porque se vocês soubessem como é importante a terapia, eu acho que todo mundo iria querer fazer. É importantíssimo, importantíssimo. Saúde mental, povo, é tudo. É tudo. Não, E eu nem sei o que eu levanta estou da falando. cama se não tiver saúde Eu, mental. eu brinco, falo besteira e ninguém sabe, né, o quanto eu sofri e sofro com ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Né? Eu tomo medicação ainda, né? Há muitos anos já, na verdade, há muitos anos. Já tive crise de, por exemplo, a Universidade de Tiradentes, eu dava aula no interior, em Itabaiana, aqui em Sergipe. Né? Eu acho que tem gente de fora aí também. A ponto de descer na pista, Vanessa. Eu desci na pista porque não estava aguentando ficar dentro Não do carro. conseguia. Tinha cinco professores no carro comigo. Eu para. Não, rapaz, respira, não adianta falar, não adianta. Quem tem uma crise de pânico, não adianta você segurar. Segurou é pior. É pior. Verdade. Eu desci às 18 horas, 18h30, estava escuro já. Eu desci no meio da pista para poder voltar para casa desesperado. Mas eu preferia estar caminhando do que estar preso dentro do carro. Então, é terrível, é horrível. Você literalmente na verdade, você se desconhece por completo, porque você fica extremamente dependente de alguém. E de graças a Deus, se você tiver alguém para ficar dependente, para socorrer. Porque tem gente que não entende, tem gente que acha que é frescura. Com certeza. Tem gente que acha que é frescura. Quando eu era mais novo... Você ainda tem compreensão das pessoas. Sim, infância e adolescência ali, eu escutei muito isso. Escutei muito que é frescura, que toma maracujá. Escutei demais. Só que depois, realmente, quando eu virei adulto, que a coisa veio com força e eu tive que procurar ajuda profissional. E graças a Deus eu encontrei, depois de rodar por muitos, encontrei uma grande psiquiatra, que é a Clarissa, e um grande psicólogo, que é Aldo Rezende. Você não fazia mais nada da vida, né? Sim. Não tem estrutura para nada. Não faz, exato. Então, assim, é terrível, realmente. E depois que eu baixei a bola do pânico, da ansiedade e tal, que já estava no nível, foi que eu fui descobrir o TDAH. Foi que a médica, né, quando eu já estava mais tranquilo... Na verdade, eu passei uma fase sem a medicação. Mas aí
começou a voltar tudo de novo, voltei para a medicação. Já é para ter cortado. Eu que cheguei para ela e disse, não, eu não quero nem sentir um décimo passou, né? do que eu senti. Não quero, de jeito nenhum. Eu não quero sentir um décimo. Se for para tomar medicação o resto da vida, Vanessa, eu não tenho frescura. Não tenho. Eu vou tomar medicação para o resto da vida. Eu não quero sentir um décimo. Chega, eu me arrepio quando eu lembro. Sofrimento que eu, às vezes, hoje mesmo, de ontem para hoje, um sonho que me faz ficar preso é o suficiente para eu ficar o dia todo ruim. Impressionante. Eu não sinto nada. Mas aquela coisa do sonho, daquela a agonia do pânico no sonho. Ave Maria, aquilo ali acaba com o meu dia. Porque já é desesperador, imagine a vivência, né? É horrível, é horrível. Você sair de um consultório, do começo ao fim, chorando no consultório do psicólogo, e desesperado. A sensação é essa, desespero. E muita gente falava, professor, você não tem vergonha de falar isso, não? Você é muito corajoso. Eu falo porque eu sei que depois que eu desligar essa live, eu recebo 20, 30, 40 mensagens dizendo obrigado e falando que tem a mesma coisa. Com certeza. Eu falo por causa disso, entendeu? E ajuda outras pessoas, já é válido. O seu sofrimento, a sua vivência, ela ajuda, auxilia no processo de outras pessoas, né? É importante que se fale. Sim. Sim. É importante. E o sofrimento é muito grande, assim, precisa realmente... E quem precisa... tem esses transtornos que precisa de um psicólogo ou psiquiatra que dá realmente valor, porque a psicologia nem sempre ela é vista como algo necessário, mas ela é imprescindível para tudo na vida. Psicólogo e psiquiatra é para doido. A maioria entende que é para doido. Exatamente. E eu vou já dizer uma coisa aqui. Alguém, Vanessa falou, disse, eu morro de medo de tirar a medicação. Vanessa, veja... Luciana, desculpe. Luciana, veja, eu não tenho medo da dependência. Porque alguém pode estar dizendo aí, é dependência. Sintoma. Tem medo do sintoma. Isso, primeiro não é porque eu não tomo ansiolítico. Eu não tomo ansiolítico. Eu tomo um antidepressivo, mas ele não é ansiolítico. Então ele não acalma. Na verdade, ele é um regulador químico. Mas... eu não tenho problema com dependência porque, às vezes, muitas vezes, inclusive, eu esqueço de tomar. Quando está no terceiro dia que estou um pouco tonto, eu lembro que eu esqueci de tomar a medicação. Aí vou tomar. E tomo bronca. Porque não pode fazer isso. Mas, exato. Tomo bronca porque tem que ser uma coisa certinha. Mas, assim, o meu problema não é... Isso não é a dependência. Meu problema é realmente não ter o sintoma. Aí você fala, mas é a mesma coisa, não ter dependência. Não, porque se cortar a medicação, por exemplo, ela queria me dar uma alta da medicação. Se for para tirar, eu tiro. Agora, eu vou tirar a medicação quando eu estiver bem. Efetivamente. Sim, não adianta eu tirar a medicação sabendo que eu tenho... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, que é ridículo. Para mim é ridículo, mas é um exemplo. Todo dia que eu vou pedalar, dou uma pedalada, quando eu saio da minha rota normal, coração dispara. É um transtorno. Hoje de manhã foi assim. Eu saí e disse, não, vou por outro lugar. Você só se sente para pedalar mais. Naquele percurso. Exato, para pedalar mais. Aí pronto, começa. E eu sei que é psicológico, puramente psicológico, porque quando vai aproximando do local normal, sem problema nenhum. Então, enquanto eu estiver assim, eu não vou deixar a medicação, porque eu sei que eu não estou bem. Se eu tivesse bem, eu não estava sentindo isso. Da outra vez que eu tive alta da medicação foi porque realmente eu estava muito bem, sem problema nenhum. Mas agora, com isso tudo que está acontecendo aí,
É loucura. Tá colocando, né? Que é cruel. Sim, Principalmente para quem tem um transtorno. Principalmente para quem tem horrível. um transtorno, né? E eu estou falando, inclusive, também para minha sogra que está assistindo aí, com agonia de tirar a medicação. Não tem agonia, minha sogra. Tá dando Medicação, recado, se já. for para tomar o resto da vida, tome. O que vale é sua mente sã, você fazer exercício Saúde e mental, você exatamente. sua mente sã, corpo são. Se você não tem a mente sã, o corpo adoece, então não adianta. Não adianta. Não, Beleza? Então é um fica conjunto a que precisa dica estar também. em equilíbrio. Exatamente. Para ficar em Vanessa, equilíbrio. muito obrigado. Acabou que a gente entrou em outro Adorei. canto, acabou que... E nem cortaram, foi né? Porque geralmente o Instagram corta e não cortaram. Então porque passou tá de tão uma hora. legal que ninguém cortou. Foi ótimo. Obrigado Foi mais uma vez. Obrigada também Tá? pela troca. Professor Diogo Muito Oliveira. bom. Beijão, Diogo. Abraço, Tchau, meu pessoal. irmão. Obrigada. Meu querido. Valeu. Tchau, tchau, Nelba. Tchau. Beijão para Nelba. Beijos para todos. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau. Até a Boa próxima. noite. Boa.